E agora existe um movimento muito grande, que é o movimento da reforma tributária, que, diferente da nota fiscal eletrônica, desse movimento que ele foi um movimento mais lento, agora é um movimento muito acelerado, olhando do ponto de vista do impacto que ele tem, né? Estamos falando que as empresas passam a ter que reconstruir sistemas e reconstruir mentalidade. Ela precisa pensar diferente a partir de agora do ponto de vista tributário. Em alguns fóruns a gente tem ouvido falar, poxa, mas isso vai dar muito trabalho, vai ser muito investimento, mas tem um benefício atrelado. Acho que talvez um dos poucos temas que é unânime no Brasil é que o sistema tributário é extremamente complexo. Então vai trazer essa facilidade, vai trazer uma série de benefícios, mas é importante que o time do financeiro, fiscal, pense, estruture isso de colocar de uma forma muito organizada, que será necessário investimento em tecnologia para fazer essa fluidez acontecer. Do contrário, isso não vai se resolver simplesmente com contratação, com braço para poder executar. Não vai ser braço que vai conseguir fazer isso acontecer. Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, nosso podcast aqui da Neogrid. A Neogrid é um ecossistema de dados e inteligência de negócio. Hoje nós estamos gravando aqui nos estúdios da Neogrid em São Paulo e vamos falar sobre um tema muito relevante, muito importante, impactante, que são todas as mudanças no ecossistema financeiro do Brasil, no mundo bancário, na tecnologia que envolve documentos fiscais também, né? E esse é um tema já por natureza muito relevante, e além disso a gente tem mais uma pimentinha importante agora a partir desse ano, que é a reforma tributária que foi promulgada agora em janeiro. Então é um tema muito complexo, né? E então eu conto aqui com alguns parceiros especialistas para me ajudar a desenrolar esse tema aqui com vocês hoje, né? Meu nome é Guilherme Arruda, eu sou Head de Unidade de Negócio aqui na Neogrid, e vamos para mais esse episódio, ok? Bom, primeiro de tudo, deixa eu agradecer aqui os meus queridos aqui parceiros, né, de longa data, Alceu e Elias. Então, vou começar com a apresentação. Fiquem à vontade para contar um pouco sobre a história de vocês das empresas. Mas vamos começar aqui com o Marcos Elias dos Santos, que é diretor comercial da AxisStage, que é o principal player de conexão bancária de tecnologia do Brasil, né, entre empresas e bancos. Então, Elias, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Conta um pouquinho aí sobre você, dá um overview da AxisStage para nós. Legal, Guilherme. Obrigado, bom dia ao seu. É um prazer poder dividir a banca com vocês dois aí, para a gente poder trocar um pouco, falar para o mercado o contexto todo da reforma tributária, onde de fato isso vai afetar e beneficiar as empresas, né? Bom, eu estou no mercado de tecnologia, principalmente a parte de integração financeira aí, há quase 30 anos, então já passei numa jornada em algumas empresas de tecnologia, instituições financeiras, varejo, empresas de logística, então eu brinco que já acompanhei bastante essas mudanças, né, quando eu olho no retrovisor o que era a estrutura de integração tecnológica do mercado financeiro que é hoje, realmente são mundos bem distintos, né? A AxisStage tem seus 25 anos, está completando agora, então nasceu efetivamente integrando empresas a bancos no processo todo de pagamento, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, hoje originação de crédito também. Somos uma ITP, então estamos ali regulamentados pelo Banco Central, né? Então estamos plugados no ambiente do Open Finance, o que nos permite fazer transações online ali para as empresas. E a gente vai contar um pouquinho dessa história e como é que a gente está se posicionando para poder ajudar o mercado. Muito bom, seja bem-vindo de novo. Obrigado. Aqui à nossa casa. E o Alceu Keller, que é diretor comercial lá da NDD. Conta um pouquinho aí sobre você, sobre a NDD. Legal, Guilherme. Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão bom dia, boa tarde, boa noite, né? O horário que você for ver esse podcast. A NDD, ela é hoje um grande hub de soluções tecnológicas, né? Onde a gente conecta empresas de uma maneira bastante singular, né? Então, nós temos soluções especializadas na área de dispositivos, né, um software global, na área logística e na área fiscal, que é o nosso grande, né, papo aqui hoje, onde a gente faz toda a gestão das transações dos documentos fiscais eletrônicos, né? Somos líderes em volume hoje no Brasil nesse segmento, né, na transação dos documentos fiscais, e buscamos trazer, além do transacional,
né, soluções para as nossas bases de clientes que possam gerar valor, que possam melhorar o dia a dia, automatizar processos, né? Esse é o nosso grande ponto. Para além disso, nós temos também soluções voltadas à gestão de conhecimento corporativo e um projeto de compensação de carbono, muito interessante também, chamado Green Carbon. Depois, se o pessoal quiser saber mais, a gente pode entrar nesse tema também, onde a gente busca conectar nossos clientes e parceiros aí ao ESG, fazendo plantio de árvores para compensação de carbono. Então, e eu estou na NDD aí há quase 15 anos, então a gente veio trabalhando em toda essa jornada dos documentos fiscais eletrônicos, dos documentos antes de ser fiscal, antes de ser eletrônicos, aliás, né? E agora temos algumas evoluções importantes no decorrer desse ano aí com a reforma tributária. Muito bom, então, moral da história, estamos bem servidos, né? Estamos bem servidos de conhecimento, né? De relevância, né? Tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista fiscal. Mas vamos lá, deixa eu resgatar um pouco a introdução que a gente fez. O Brasil passou agora recentemente, está passando nesse exato momento e vai passar nos próximos anos uma transformação no mundo bancário, no ecossistema de tecnologia da informação dos bancos, muito grande, né? Então, quando eu comecei a abertura falando que é um tema muito relevante, que é muito impactante, quão impactante isso é da perspectiva financeira, quão impactante é da perspectiva fiscal? Por que nós estamos aqui, né? Sim. Falando sobre esse assunto? Então, começando pelo Elias, conta pra gente o que está acontecendo no ecossistema de tecnologia bancária e o que isso... qual é a complexidade disso? Isso é complexo? É algo simples? É algo que tem uma data para acabar? É algo contínuo? Qual que é a tua percepção? Bom, eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui, porque se a gente for entrar no mérito de contar tudo que está acontecendo nesse momento, é um podcast, são alguns episódios para a gente poder falar sobre isso, né? Mas eu acho que o ponto principal, né, acho que levando para o mundo das empresas, né, acho que esse é o ano chave para a mudança, principalmente do Open Finance dentro do universo corporativo, né? Então, você vê mudanças aí que podem ajudar muito o mercado, ajudar as empresas a se conectarem de uma forma mais ali que a gente fala do online, né, integrado, de fato, que a informação chegue de uma maneira muito rápida. Então, no meio do ano agora, nasce ali o Pix automático, é uma solução que nasce. Hoje a gente por ser uma ITP, a gente já está plugado no ambiente do Open Finance, como eu comentei. Então a gente leva hoje de diversas ali, centenas de contas correntes, o extrato online de todas elas de uma maneira centralizada, então é algo que as empresas hoje já podem desfrutar. Então tem uma série de aspectos do Open Finance que quando a gente começou a experimentar o Pix há alguns anos, né, e a tomada de decisão da pessoa física ela é muito simples, porque você baixa um app ou você entra no app do seu banco e fala, quero experimentar isso, ok. Quando você vai para o mundo do ambiente B2B, é totalmente diferente. Então, para um CFO, para um gerente financeiro, a tomada de decisão é o caixa da companhia. Então, eu não posso simplesmente experimentar uma solução ou outra ou sair utilizando de uma forma muito simplificada. Sem contar que tem o processo de integração com os sistemas, os ERPs, né, os CRMs da vida. Então, você tem integração com sistemas legados ali das companhias para poder fazer com que isso tudo aconteça, que é justamente onde a Xstage navega. Então, eu diria que tem 3, 4 grandes mudanças acontecendo em paralelo ao que a gente vai falar da reforma tributária. Uma delas é a escrituração de notas, né? Então é uma coisa que vai ajudar bastante com que o crédito chegue de uma forma mais tranquila, com taxas com taxas mais competitivas em relação à parte de risco, porque aquela duplicata vai estar escriturada. Então, você ter a duplicata escritural hoje é um ponto que vai ajudar o mercado bastante e ela também está prevista para acontecer nos próximos anos aí, acelerando principalmente no ano de 2026. Então, são mudanças que acontecem em paralelo ao ambiente aí da reforma tributária, que é o tema que a gente vai aprofundar hoje, mas tem uma gama de coisas que as empresas deveriam estar desfrutando, mas sempre pensando que tem a necessidade da tecnologia atrelada. Acho que esse é um outro mote que passa a ter que ter um pensamento estratégico ali do time financeiro de eu preciso investir em tecnologia para que eu tenha efetivamente um retorno na mesma proporção ali nos próximos anos. Mas para esmiuçar um pouco, né, para o nosso público, né, o tema Open Finance, vou tentar sumarizar, me corrija se eu estiver errado. Basicamente, a gente está falando de um ambiente tecnológico, bancário, né,
transações, de comunicação entre as empresas, entre os próprios bancos, que foi hipermodernizado, né? Basicamente é isso. Então, muitas transações, muitas comunicações com o banco que eram feitas por arquivos, que eram feitas por, sei lá, por ferramentas dos anos 70, né? Então foram modernizados. O Open Finance é meio a informatização, a popularização de alguns serviços bancários por meio de sistemas, de serviços, de APIs. Basicamente é isso, né? E a questão de duplicatas escriturais é porque hoje também existe um mercado, me corrija se eu estiver errado, também existe um mercado de antecipação de recebíveis em cima de operações comerciais, né? Seja por cartões, seja por notas fiscais, né? E você pode, eventualmente, no modelo antigo, antecipar 2 vezes, 3 vezes o mesmo recebível, né? E como as instituições não se comunicam, não tem como saber, né? Que é aquele recebível. Então, a escrituração, a duplicata escritural, ela permite esse crédito de uma forma informatizada e mais segura para quem está concedendo crédito, e isso reflete por rebote, reflete nas taxas de juros que tendem a ser mais justas, né? Exatamente isso. Você consegue, com a escrituração, você dá visibilidade daquele ativo para o mercado como um todo e, consequentemente, você evita que, se a pessoa tiver com má intenção de operar aquele mesmo ativo em 2, 3 casas, que é o que permite hoje, 2, 3 instituições financeiras, como ele tem a visibilidade disso para o mercado como um todo, que é a escrituração ao pé da letra, você, de fato, passa a minimizar o risco de quem está comprando aquele ativo. Toda vez que você minimiza o risco, ele está diretamente atrelado à questão da taxa que é praticada. Então, se você chegar numa instituição financeira, até na pessoa física, e falar, olha, eu quero um empréstimo aqui sem nenhuma garantia, a taxa vai ser muito mais elevada do que se você chegar lá e colocar seu imóvel como garantia, por exemplo, algo trivial do mercado. A taxa vai cair bastante por conta de que o banco ele vai falar, ok, eu não vou correr risco dele não me pagar porque eu tenho o imóvel dele como garantia, ele não quer perder o imóvel ao invés de me pagar. A duplicata escritural é o mesmo contexto, então você passa a dar visibilidade disso e o mercado fica mais aí, de uma certa forma, mais clean, né, do ponto de vista de risco. E fica informatizado, né? Esse Exato. É um processo que não era informatizado, né? É isso aí. Então, tudo isso que você falou, e vou voltar no Open Finance. Open Finance já acabou? Já tá estabelecido? O que tem pela frente do Open Finance? Eu acho que a jornada do Open Finance ainda é longa, né? Ainda tem bastante coisa que a gente vai ver pela frente, porque dentro da infraestrutura do Open Finance, vamos colocar assim, né, que o Banco Central, de uma forma muito inteligente, criou, foi uma infraestrutura onde todas as instituições ali que ele, regulamentando, define que pode estar presente, se conectem nessa infraestrutura. E aí, a troca de informação, né, o básico que é a troca de informação, que as minhas informações, eu sou o dono dela, da empresa, ela é a dona daquelas informações. Até então, o dono era o banco, porque estava ali fechado dentro do ambiente dele. Quando você vem com o Open Finance, você torna aquilo público desde que eu dei o consentimento para que uma instituição, 2 instituições, 3 queiram ver aquilo. A consequência natural, de novo, tem uma parte que é atrelada ao crédito, ou seja, se eu tenho uma instituição onde eu estou fazendo toda a minha movimentação, mas eu quero ouvir uma proposta de crédito de uma outra instituição, eu não tinha como compartilhar esses dados. Hoje, esses dados eu posso simplesmente, através de um consentimento no app, tornar aquilo possível da outra instituição enxergar e, consequentemente, ela vai me analisar de uma forma muito mais profunda. Facilita, novamente, uma tomada de crédito, mas não para por aí. Do ponto de vista de serviços também, nós lançamos uma solução agora há poucos meses, que é o Cash Pooling. Então, você imagina uma empresa que é detentora de 100, 200 contas correntes, que isso é muito corriqueiro hoje em grandes empresas, dependendo do segmento. Ela tem a necessidade de, no final do dia ali, evitar o que a gente chama de 2 perdas financeiras, né? Ou de eu ter uma conta descoberta e pagar juros para o banco, ou eu ter um saldo sobressalente e não dormir aplicado. Então eu perdi um dia ali de aplicação. Perdi 2 vezes, dependendo do cenário. E aí, quando você tem diversas contas para movimentar, esse operacional é bastante complexo. Essa solução, a gente lê os extratos em horários específicos, ali parametrizados pela empresa, entendo o que são os saldos dentro de todas as contas e faço o que a gente chama do balanceamento. Ou seja, quer zerar todas as contas e montar numa conta centralizadora, que é onde você vai fazer a aplicação, isso faz tudo automático. Estamos falando que isso acontece ali online, dentro do horário que a empresa pré-estabeleceu. Então, essa é uma das soluções que hoje o Open Finance permite a gente executar.
Agora, dentre elas, tem milhares de coisas acontecendo. O débito automático era algo que as empresas, basicamente, as utilities, energia, saneamento, que utilizavam bastante. Diversas outras empresas poderiam se beneficiar disso, mas o processo de cadastramento de um débito automático sempre foi muito complexo. Muito complexo. Agora, com o Pix automático, vai acontecer justamente no meio do ano, seguir essa mesma cadência. Dentro do ambiente do Open Finance, ali como um todo, você dá o consentimento e a empresa, fui lá na academia hoje, fiz minha inscrição. Vou dar o consentimento para a academia, debitar da minha conta as próximas 12 parcelas através do Pix. Eu saio de um conceito hoje fechado muito no mundo dos cartões, do cartão de crédito ali, abro uma nova competição, porque a instituição financeira também vai querer estar presente nesse mundo e, consequentemente, eu brigo o estabelecimento comercial, a academia, não vai necessariamente ter que só submeter a pagar a taxa da adquirência. Eu posso optar e fazer uma negociação com um banco talvez mais atrativa. Então, a cada dia que passa, estão aparecendo novas soluções como um todo no Open Finance. Ou seja, nós estamos no meio do olho do furacão. É isso, porque é uma transformação, né? A tecnologia bancária está, neste momento, em transformação. E eu acho que não vai terminar esse ano, né? Não, vai longe. Com esse arcabouço de coisas que hoje a tecnologia permite, embedded finance, que é uma outra discussão. Então a gente está embarcando conceito de banco dentro de outras soluções, que não só uma instituição financeira. Os banks as a service agora, que todas as grandes instituições estão trabalhando também já tem um tempo, é levar para dentro de um ecossistema específico, a gente brinca, os chamados arranjos de pagamento, onde eu posso ter um ecossistema fechado ali. E eu trago um banco embarcado onde eu quase que sou um banco, mas eu não preciso passar por todo o processo de regulamentação e etc., mas eu consigo desfrutar naquele ecossistema fechado com todos os benefícios de uma instituição ali financeira que pode prover dentro de uma cadeia específica. Só isso? Tem bem mais. Enfim, então assim, no meio desse vendaval, né, de transformações tecnológicas, aí surgiu mais uma transformação que é fiscal, né? E eu entendo que isso até ontem eram duas trilhas separadas, né? Tem a trilha da transformação eletrônica dos bancos e a trilha da transformação eletrônica fiscal, né, do governo. Só que agora elas começam a se cruzar ao seu. O que está acontecendo lá no governo nesse momento? Está de boa? Já está estável? O sistema não vai mudar mais? Ou está nessa mesma pegada do mundo bancário? Está, eu acredito que alguns passos até antes, né? Porque aqui está começando ainda todo esse movimento. Quando eu digo uns passos antes, no sentido de as empresas estarem mais adaptadas a isso, né? Agora, então quando a gente olha para os documentos eletrônicos, né, os documentos fiscais eletrônicos, como que isso nasceu lá atrás, né? Então veio nota fiscal eletrônica, depois veio o CTE, depois veio MDFE. Veio a nota laser, né? Uma autorização para você imprimir a nota em papel numa impressora laser. Num regime especial lá atrás. A gente viveu tudo isso, né? Para gráfica, né? Exato, né? Saindo lá do formulário contínuo e vindo para um cenário muito mais simples de gerenciar e fácil do ponto de vista operacional. Do ponto de vista tecnológico, quando se falava em antes de eu sair com a minha mercadoria, eu enviar uma informação para o governo, lá atrás parecia uma coisa muito distante, né? E hoje até produtor rural está emitindo nota fiscal eletrônica lá na fazenda. Então, a tecnologia veio evoluindo como acontece, né? E agora existe um movimento muito grande, que é o movimento da reforma tributária, que, diferente da nota fiscal eletrônica, desse movimento que ele foi um movimento mais lento, agora é um movimento muito acelerado, olhando do ponto de vista do impacto que ele tem, né? Estamos falando que as empresas passam a ter que reconstruir sistemas e reconstruir mentalidade. Ela precisa pensar diferente a partir de agora do ponto de vista tributário, né? Saindo de uma apuração lá no documento fiscal e passando para olhar para a parcela, olhar para o pagamento, aquilo que você citou no início da pergunta, né? Sem essa conexão fiscal-financeira, a gente passa a ter um problema sério, né? Porque nós não vamos conseguir aproveitar o que de melhor a reforma traz. Então, quando a gente olha para a reforma tributária pensando no longo prazo, a gente veio aí do ponto de vista fiscal e tributário no Brasil de um período, né, ainda estamos vivendo esse período,
onde todas as empresas multinacionais que chegam aqui olham e dizem, como que eu faço isso, né? Como que eu opero nesse mercado? Cara, tem um departamento tributário lá nos Estados Unidos com 2 pessoas, aqui precisa 50. De 50 pessoas. Né, no ponto de vista de obrigações acessórias e tudo. Então a reforma ela tem esse grande apelo e esse grande viés de, poxa, vamos resolver isso aqui. Eu acho que é o primeiro grande ponto que até então vinha se criando remédios e agora se criou assim, não, vamos reconstruir o prédio. Né? Ok, derrubamos, só que não derrubamos, porque eu não consigo derrubar, eu preciso manter e preciso construir do lado. Um novo prédio pensando de uma maneira diferente. Não posso tirar os inquilinos do prédio. Não tem como tirar os inquilinos, né? Porque senão eu paro de receber aluguel. Né? Então eu não tenho como dizer assim, ok, vamos parar tudo e daqui 2 anos a gente volta no novo cenário. Não. E essa transição que é o grande momento que a gente está vivendo. Por isso que eu falei que a gente está ainda um passo atrás, porque estava em eventos essa semana, né, um deles aqui, o RP Summit, e nesse evento observando e questionando as pessoas, como é que vocês estão vendo lá dentro da empresa, como que está isso na tua instituição? E a maioria das pessoas estão olhando ainda, né, de longe, tentando entender que movimento vai ser que movimento é esse. Quanto a gente já deveria estar lá olhando para como resolve, né, juntando as áreas numa sala de guerra e entendendo que precisa realmente mergulhar nesse tema de uma maneira muito profunda. Então, Guilherme, respondendo de maneira longa a tua pergunta aqui, né, a gente vive também um turbilhão de mudanças na área fiscal. É um impacto grande dentro das empresas que precisa ser tratado com a devida disciplina. E mais do que isso, os assuntos estão se tocando agora, né? Então, todos os desafios do Open Finance, da escrituração digital, do Drex, do Pix, todos esses desafios, eles começam a se conectar com o mundo da nota fiscal, da reforma tributária, do imposto, as coisas começam do split payment, né, que se fala tanto. Então, essas coisas começam a se misturar. Então, eu tinha 2 assuntos complexos, agora virou um assunto só. E isso não quer dizer que ele vai ficar mais simples. Ele não ficou mais simples, né? Então é isso. Elias, como é que você está vendo, cara, que as empresas estão, como elas estão preparadas para esse mundo financeiro e se essa preparação já está contando, já está olhando para a reforma tributária? O que você tem visto aí nos clientes da Access Station? Guilherme, a gente tem conversado bastante com o mercado sobre isso, porque é a mesma percepção do que o Alceu comentou agora. De fato, a gente tem se deparado com pouquíssimas empresas que estão já se estruturando nesse momento. E aí eu acho que eu vejo uma diferença grande em relação a tudo que a gente está falando do financeiro com o fiscal. O financeiro, tudo isso que está acontecendo, são oportunidades para as empresas, de uma certa forma, gerir melhor a sua estrutura financeira. O fiscal não é uma opção. Se a empresa não quiser entrar no Open Finance hoje, eu decidi falar, quero brincar de Open Finance no ano que vem. Tranquilo, talvez ela vai deixar de se não usufruir desse benefício todo. Ela não vai ser tão competitiva, mas é uma opção dela. Exato. Agora, em contrapartida, do ponto de vista do fiscal, isso não é opcional, né? Do ponto de vista do fiscal, pelo contrário, isso tem um cronograma, isso tem datas específicas para começar a acontecer. E aí, quando a gente fala de uma mudança tão significativa como essa, e a gente vai aprofundar daqui a pouco um pouquinho em que momento que isso se entrelaça, mas quando você evolui nesse sentido, você tem prazo para cumprir. Então, uma mudança com essa profundidade, se não pensada para ser executada daqui a 1 ano, talvez, e aí a gente não tem mais 1 ano para pisar em 2026, né? Quando começa a brincadeira ali em janeiro, temos 8 meses pela frente. Isso é extremamente um tempo apertado do ponto de vista de tudo que tem que ser feito para as coisas fluírem da melhor forma. Algumas pessoas têm comentado, mas não é bem, vai entrar com um pedacinho só em 26. A mexida dentro do core ali da empresa, do ponto de vista financeiro, fiscal, ela vai ser gigantesca. E não é só ela. Eu brinco que tem a mexida do CNPJ alfanumérico no meio do ano que vem, que não traz benefício nenhum, mas é uma necessidade tecnológica porque está acabando a numeração ali, né? Daqui a pouco não tem mais como emitir CNPJ. Então, tudo isso tem que acontecer em paralelo. Essas mudanças em paralelo, né, a gente tem falado bastante sobre isso, eu acho que as empresas precisam despertar para essa necessidade, porque vão sofrer muito na hora da correria. Sem contar que vai faltar mão de obra para poder executar tudo isso. Minha percepção. E quando a gente fala em
testar em 2026, né? O mercado tem falado isso. Não, em 2026 vai ser teste, né? Aí eu até faço uma pergunta, para eu testar algo, eu preciso ter isso no mínimo pronto. Eu não tenho como testar se eu não tiver com, né, a gente que é de tecnologia, né? Você desenvolve, você passa por... E depois você testa, é assim que funciona, né? Esse ponto que o senhor trouxe é muito importante, assim. Acho que as reformas, todas as mudanças tributárias que existiram no país até então, elas estão atreladas a você mudar uma alíquota. Então, eventualmente, cara, putz, era de X e agora virou de Y. Quem cuida da parte tributária não está preocupado nesse sentido, mas é muito mais profundo. Não é meramente a mudança de uma alíquota. E mais ainda, o pessoal do financeiro está menos ainda, porque ele recebe um montante final e é um pagamento. Como o financeiro enxerga o tributário hoje? Um evento operacional. Então, olha, tem que pagar essa guia, ponto. Isso é muito simples hoje. Então, se ele pagou o tributo X, Y, Z, ele não está preocupado com se a alíquota está correta, se não está correta, se aquilo realmente era, vamos dizer assim, era municipal, estadual, etc. Cara, é um evento como pagar um boleto para um fornecedor. Agora, com a mudança, isso passa a ter um impacto no fluxo de caixa, por exemplo. Eu preciso, como financeiro, entender que esse tributo que eu estou pagando, eu tenho direito a um crédito e esse crédito pode acontecer dependendo de alguns cenários. Foi liquidado já o compromisso? Não foi liquidado o compromisso? Então, tem um aspecto muito maior que é a hora, literalmente, dessas duas áreas, elas precisam se unificar e dar as mãos para poder, de fato, fazer isso fluir. Então, olha quanta coisa que a gente está falando, né? Processo, tecnologia, entendimento do que será esse novo cenário, então tem bastante mexida pela frente. Sim. Eu acho que esse meio de se esperar que não esteja tão forte na pauta do financeiro, olhar o tema do fiscal, porque tipicamente, como você falou, é mais um boleto do contas a pagar no final do mês, né? E ele espera que esse trabalho aconteça todo no background e chegue para ele pronto, simplesmente o valor fechado para que seja feito o pagamento, né? E aí agora isso passa a entrar na veia também do time financeiro, né? Mas do ponto de vista fiscal, ao seu, aí eu acho que é uma pauta que está mais presente no time tributário, contábil, essa operação de faturamento, né? Acho que é um tema que está mais presente. Apesar deles também não terem essa conexão com o financeiro. Mas como é que você está vendo as empresas se prepararem e se estruturarem para isso? Estão bem estruturadas? Não estão? É um pouco disso, né, Guilherme? A gente está acompanhando e o tema está sendo muito puxado até pela área tributária da empresa, natural isso, só que ela não pode ficar lá isolada tentando, porque agora nós estamos falando numa intersecção muito grande, né, entre as áreas. Então, as empresas ainda estão... Preocupação existe, né? Preocupação, ela está com todo mundo. O ponto é o que eu estou, de fato, agindo em cima disso. E a gente já tem hoje, desde o ano passado, publicações do governo, alterando, inclusive, já layouts dos documentos, inserindo... Tem 72 novos campos na nota fiscal eletrônica já publicados pelo governo desde o ano passado. Então, isso é algo que precisa ser ajustado e vai entrar em produção em outubro e em homologação em setembro desse ano. Então, em setembro já existe o ambiente do governo liberado por isso. O Elias mencionou o cronograma. Qual que é o cronograma, no final das contas? Nós estamos falando, né, no ano que vem, 2026, a gente começa... os testes, que na verdade precisam ser, de fato, já o sistema precisa estar preparado, né? Então 2026, É um teste em ambiente produtivo. É um teste em ambiente produtivo. 2026, 2027, e eu gosto de marcar o 2027 como a finalização já de alguns impostos federais. Então, estamos falando que PIS, COFINS e IPI deixam de existir no final de 2027, já muda 100% para a CBS, que quer dizer assim, então a reforma ela vai até, e depois os demais impostos, brutal. Ela vai até 2033. Né? A gente não pode olhar para 2033 e dizer, poxa, está lá longe. Não, em 2027 eu não tenho mais os impostos federais atuais em operação. E essa é uma percepção preocupante do mercado. Porque quando fala que o cronograma vai até 2033, muita gente entende que tem até 2033 para se adequar a esse novo modelo. Não. Em 2027, obrigatoriamente, você tem que estar rodando já pronto. Então, assim, é um espaço de tempo muito curto se a gente parar para pensar na grandeza da mudança. A minha interpretação é até
é até mais urgente ainda. Eu entendo que em 2026 tem que estar pronto. A única diferença é que a alíquota do IBS, do CBS, ou vai ser menos de 0, ou vai ser 0, mas o sistema já tem que estar pronto para produzir, para contabilizar, né? O IBS, CBS, talvez para fazer apuração financeira, por menor que seja o valor, né? Então, para mim, o meu alerta vermelho aqui de urgência aqui, ele está piscando muito, né? Em 2026 é daqui a 9 meses para essa criança nascer. E é isso. Então, eu costumo falar, né? A gente fala em reforma tributária. Na verdade, essa é uma grande reforma tributária, é uma reforma financeira e é uma reforma tecnológica. Perfeito. Nós estamos falando, sem tecnologia para amparar as empresas. Imagina, estava conversando com um consultor tributário, né? Hoje a empresa vai lá e faz a apuração no mês seguinte, ela pode voltar 5 anos, né? O fisco pode voltar, ela também pode discutir crédito 5 anos. Agora nós estamos falando que isso vai acontecer em tempo real. Com o split payment implementado, em tempo real. E se houver algum erro, eu vou ter dias, vou ter 30, 60 dias para notificar um erro e a partir dali acabou. Então, a reforma ela tem que ser olhada do ponto de vista das empresas, não como um custo a mais, e sim como eu faço para que eu consiga me atualizar tecnologicamente a ponto de aproveitar o melhor da reforma e ter um diferencial competitivo perante um concorrente que não fez isso. Porque na prática, meu produto pode estar mais barato se eu estiver me apropriando de crédito de maneira adequada, né? lá na ponta, lá na gôndola. Né? Então, a reforma, ela talvez uma das coisas que mais a gente precise aqui enquanto empresas fomentar é esse despertar para, pessoal, legal, vai ter que ser feito, não tem como. Como que eu extraio o melhor disso? Como que eu consigo me diferenciar enquanto as empresas ainda não estão 100% adequadas, né? Acho que esse é um olhar importante para a gente muito bem levar colocado. para o mercado. Eu gosto da tua frase, né? Não é uma reforma tributária, é reforma tributária, financeira e tecnológica, né? E como qualquer transformação tecnológica, tá aí a inteligência artificial para nos mostrar, né? Ela pode ser um risco ou pode ser uma oportunidade, depende de como é que você usa, né? Então, o Open Finance, todos os artefatos tecnológicos novos dos bancos, acho que também tem esse viés, né? E fiscal nem se fala, né? Acho que é um mundo onde as empresas têm perdido muito a eficiência, né? Elas têm sido expostas aí a multas, a sanções, têm deixado de tomar crédito, deixado de ter uma operação mais fluida, né? Até de serem mais competitivas, né? E no financeiro nem se fala, né? Você deu um bom exemplo ali do cash pooling, é uma ineficiência operacional. Sim. Que é muito difícil de fazer sem tecnologia, mas com tecnologia você pode fazer isso se transformar num diferencial, né? Então, acho que aqui um pouco a visão que eu gosto de falar, né, que a visão de nós que somos players de tecnologia, ela é privilegiada porque os nossos clientes, as empresas, eles têm uma visão muito fechada do seu mundo, né, do seu departamento. Então, talvez eles não sabem exatamente quais são as boas práticas que eles estão fazendo ou deixando de fazer e que o vizinho, o seu concorrente pode estar fazendo, né? Não tem como eles saberem, né? E a gente, como provedor, a gente tem uma visão holística assim, de várias empresas similares, do mesmo porte, do mesmo segmento, e como que eles estão usando da melhor forma a tecnologia, né? Eu acho que a gente tem um pouco essa missão de evangelizar, eu diria, social, né? De evangelizar, né? De evangelizar o pessoal, né? E um ponto, Guilherme, que você está falando que é importante quando a gente está falando das áreas financeira e fiscal, né? Eu estou falando financeiro e fiscal, eu brinco que o financeiro, a gente fala bastante com CFOs, com gerentes, a gente fala, eles são o dono do dinheiro, né? Só que apesar de ser o dono do dinheiro, eles são geralmente o último da fila a conseguir pegar a senha para falar, posso usar um pouquinho de dinheiro para auxiliar a parte tecnológica? Por quê? Ele tem só a chave do cofre. Ele tem a chave do cofre, mas o dinheiro não é dele. O dinheiro, ele é sempre, a priorização, obviamente, das companhias é direcionar pro negócio em si. Então, a área financeira e a área fiscal, muitas vezes eles são enxergadas como áreas de back, né, de apoio ali para a estrutura da companhia como um todo. E aí, acaba você tendo muito operacional porque não se investe nessas áreas.
esse momento agora, não dá para ter esse pensamento. Tem que ser um olhar estratégico. Isso é extremamente importante e vai trazer um monte de benefícios, né? Então, o Alceu estava comentando aqui. Você está falando de tomada de crédito que hoje muitas empresas não fazem e poderia fazer. Então, assim, assim como a NDD, outras empresas, assim, de uma certa forma, auxiliam as empresas, falam, você está perdendo dinheiro, né? Você está deixando de tomar um crédito e isso passa a ser um dos pontos na reforma que vai facilitar muito a vida das empresas. Então, em alguns fóruns a gente tem ouvido falar, poxa, mas isso vai dar muito trabalho, vai ser muito investimento, mas tem um benefício atrelado. Acho que talvez um dos poucos temas que é unânime no Brasil é que o sistema tributário é extremamente complexo. Então vai trazer essa facilidade, vai trazer uma série de benefícios, mas é importante que o time do financeiro, fiscal, pense, estruture isso de colocar de uma forma muito organizada que será necessário investimento em tecnologia para fazer essa fluidez acontecer. Do contrário, isso não vai se resolver simplesmente com contratação, com braço para poder executar. Não vai ser braço que vai conseguir fazer isso acontecer. E a gente tem visto também, né, as empresas olhando muito pro, poxa, mano, acho que isso vai ser prorrogado, né? Vai ser prorrogado. Tal. Cultural. O Brasil acaba tendo esse viés. E na nota fiscal eletrônica que teve ondas de obrigatoriedade, a gente teve esse comportamento. Teve esse comportamento. Mas existe, a gente discute isso, né? Tá dentro dos fóruns discutindo isso, inclusive com o governo. E isso é algo muito distante de acontecer, né? No sentido assim, para não cravar, não vai, eu quero dizer o seguinte, né? O governo ele precisa que a reforma aconteça, não é sine qua non, ele não tem outro caminho. Então, a gente tem alertado, né, também as empresas nessa missão de evangelizar, como o Guilherme colocou, assim, pessoal, olhem para isso, porque se existir algum tipo de ajuste no cronograma, ele vai ser mínimo, né? A gente não acredita numa grande prorrogação em função de tudo isso, né? E, na verdade, os sistemas vão conviver durante um período longo. Então, de novo, né, voltando, a gente precisa ter o sistema preparado para conseguir administrar esses dois modelos. Então, no primeiro momento, eu tinha A, agora eu tenho A e B, para depois eu conseguir lá no outro lado da ponte, eu costumo falar, né, atravessar o rio, chegar lá e aí sim a gente conseguir ter todos os benefícios da reforma. Eu gosto de destacar isso porque também eu entendo que tem esse certo ruído na comunicação, né? O ano que vem entra a reforma tributária. Não é que muda o sistema no ano que vem. Passa a entrar o novo sistema junto com o sistema velho. E eles vão conviver pelos próximos 8 anos. Ou seja, vai ficar muito pior, muito mais complexo, né? Então, mais uma vez, a tecnologia, para mim, parece o tema crucial, né? Para a gente superar esses desafios, né? Bom, eu acho que nós estamos chegando no nosso tempo, né? Eu queria agradecer imensamente aí ao Alceu, Elias, NDD, todo o time da NDD, o time da AXStage, né? Por nos dar essa aula aí, né? Por nos dar todo esse suporte, né? Nesse tema tão complexo, né? Um tema que tem uma natureza absurdamente impactante, que tem impactos dos quais nem mesmo as empresas que vivem com esse mundo de compra e venda de mercadoria, tomada de crédito, nem mesmo as empresas ainda conseguiram captar todo o impacto no seu negócio, né? Então, é um tema, para mim, é o tema mais importante do Brasil em TI nos próximos anos aí, né? Então, não tem como resolver sozinho, né? Só tem como resolver isso em parceria, né? E trazendo pessoas, trazendo especialistas para nos ajudar a desenrolar. Então, obrigado por toparem esse bate-papo, esse desafio, por a gente estar dando as mãos aqui, né, nessa missão, né? Acho que de fazer as empresas, ajudar as empresas, né, a passarem por essa fase. Então, Elias e Alceu, se quiserem deixar umas palavras finais aí e quais os próximos passos, né, a partir daqui. Elias. Perfeito, Guilherme. Acho que obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de poder estar batendo um papo. Obrigado ao seu, mais uma vez a gente está podendo trocar essa ideia, falar um pouco para o mercado de como a gente tem enxergado isso tudo. Consideração final que eu faria para as empresas.
pensem de forma estratégica, olhem para isso com a seriedade que o tema permite, aprofunde um pouquinho, se aprofundar um pouco no tema, vai entender a grandeza que ele tem e, consequentemente, vai ter que colocar isso na pauta de qualquer CEO deveria estar preocupado com isso hoje. A gente tem falado muito dos times financeiro e fiscal, mas qualquer CEO deveria estar preocupado com isso, porque pode ter um impacto muito negativo no seu negócio se você não fizer isso com o tempo que a gente já está falando dele estar apertado. Hoje é um momento para uma tomada de decisão de preciso olhar para isso, preciso fazer isso acontecer. Contem com parceiros para isso. Access Stage NDD, a gente está numa parceria justamente para poder atender esse mercado em conjunto, ou seja, nossas soluções estão cruzando financeiro e fiscal para poder dar essa visibilidade ao mercado de uma forma mais simples possível. Então, isso tudo que a gente narrou, a gente está trazendo para dentro dos nossos ambientes tecnológicos e integrando para poder levar ao mercado uma solução aí no segundo semestre já, para as empresas começarem a testar, brincar aí no setembro, quando tiver ambientes disponíveis para poder testar, já fazer isso de uma forma efetivamente com a seriedade que o tema precisa. Então, meu recado final para todas as empresas olhem para isso com carinho, realmente se preocupem, porque o tema ele requer esse nível de atenção. É um bom conselho. Ao seu. Legal. Também da mesma forma. Obrigado, Elias. Obrigado, Guilherme, pelo convite. E olhem com atenção, olhem com carinho e olhem além do imposto em si. Olhem além da transição do imposto, para complementar um pouco. A gente levante o olhar e entenda que esse movimento ele é estratégico. E se a gente conectar fiscal financeiro, se a gente estiver com soluções que consigam monitorar em tempo real crédito e débito ali do novo imposto e a partir disso permitir a tomada de decisão em tempo real, né? A tomada de decisão que vai levar a empresa a, por exemplo, pagar menos imposto naquele mês porque ela fez uma prorrogação ou ela tomou um crédito a maior em função de uma ação durante o mês, né? Então, eu diria que para que a gente possa extrair o melhor disso, as empresas, do que a gente tem visto, precisam olhar um pouco mais do ponto de vista estratégico e conectando fiscal e financeiro. Essa conexão ela é imperativa, né? Sem isso, a gente começa a deixar as oportunidades. E mais do que deixar as oportunidades, deixar muito dinheiro na mesa, né? Porque como a gente falou durante todo o episódio aqui, né? Áreas que trabalhavam totalmente separadas, agora precisam trabalhar juntas e trabalhar em sincronia. Então, para não estender, muito obrigado, Guilherme, obrigado, Elias, e até uma próxima oportunidade. Muito bom. Então, chegamos ao fim de mais esse episódio do Papo Sem Ruptura. Obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima. Abraço.